A fé nos momentos difíceis é o tema do nosso vídeo de hoje. Nossa reflexão dessa semana está no livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 23 ao 32. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para orar, onde permaneceu até o anoitecer. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 13 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre a água, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Então, nesse episódio aqui, Jesus, quando ficou sabendo da morte de João Batista, ele pegou a barca junto com seus discípulos, foi para um outro lugar bem longe, né? E quando as pessoas souberam que ele estava ali, eles se juntaram lá para ouvir ele, para vê-lo e para ouvir as pregações dele, né? Então, com aquele tanto de gente, os discípulos ficaram preocupados que não tinha nada para comer. E aí Jesus faz o grande milagre, né, da multiplicação dos pães e do peixe. E logo em seguida, Jesus manda que os discípulos peguem o barco e vão navegar, que ele ia ficar no monte orando sozinho, né? E isso os discípulos fizeram. Quando foi de madrugada, Jesus desceu lá do monte, foi caminhando pelas águas até o barco. E aí acontece essa cena. Os discípulos veem aquilo, se assustam. Era de madrugada, o mar muito agitado, né? E aí Pedro, para ter a prova que era Jesus de fato, ele falou assim: "Se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre a água." E Jesus chamou: "Venha." Pedro começa a fazer esse deslocamento, mas fica com medo por causa do vento e das ondas fortes e começa a afundar, no momento em que ele clama por Jesus. Então, quando a gente aplica isso na nossa vida, né, muitas vezes a gente, nos momentos de tranquilidade, a gente se sente forte, a gente até se desafia, né? Mas muitas vezes, quando a gente entra nesse caminho de diversidades, de dificuldades, qualquer vento que tem, qualquer onda que vem, a gente fica com medo e começa a afundar. E isso essa leitura vem trazer para nós que basta que nós clamemos por Jesus. E a palavra fala que Jesus não veio até Pedro, né? Pedro pediu: "Senhor, salva-me", e Jesus apenas estende a mão e segura Pedro, né? E quando eles entram na barca de novo, o vento para, né? Essa palavra está muito relacionada com o vídeo anterior que a gente fez, né? É outro episódio, né? É outra situação no contexto, né? Então sugiro que você leia também o livro de Mateus 14 para você entender toda essa história. Mas a ideia principal, né? O ensinamento principal que essa palavra de hoje nos traz é isso, né? Jesus está ali, assim como ele estava no barco, lá no mar da Galileia, dormindo, e quando o barco quase virava por causa do vento e das ondas, os discípulos o chamaram e ele mandou o vento se acalmar. Aqui também, né? Ele vem caminhando sobre a água, Pedro desafia, ele chama Pedro, Pedro começa a ir na direção dele, mas no meio do caminho ele fica com medo e pede socorro a Jesus. E Jesus de imediato o socorre. Então, que assim possa ficar essa mensagem para você que nos acompanha, né, e para você compartilhar também. Clame por Jesus. Se você estiver afundando, estiver com dificuldade, chame por Ele, né, porque no momento mais difícil Ele vai te socorrer. Basta que nós tenhamos fé
e creiamos que Ele está ali pronto para nos ajudar, né? Já nos salvou do pecado e continua nos segurando pela mão para que possamos vencer os nossos caminhos. Assim eu deixo meu recado, né? Minha breve reflexão dessa semana. Continue nos acompanhando, compartilhando nossos vídeos e principalmente dando aquele like, né? Para que as plataformas digitais reconheçam que esse conteúdo é importante. Tá bom? Então até breve. Obrigado. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja e te guarde. Te dê uma ótima semana. Até o próximo vídeo.